Fala, minha galerinha do Evoluir, como é que vocês estão? Tudo bem? Maravilha! E a nossa aula de hoje, ela é comunicação, relações interpessoais e a participação da família. Realmente é um tema fundamental, sem o qual não tem como realizarmos o nosso trabalho com excelência. Não tem como realizarmos o nosso trabalho com qualidade sem que haja essa comunicação efetiva, sem que haja essa relação interpessoal e essa participação da família. Então, a comunicação, relações interpessoais e a participação da família é a aula de hoje e vamos mostrar quanto é importante termos essa base. Os fundamentos. A comunicação no ambiente inclusivo, ela deve ser o quê? Clara. Ela deve ser o quê? Empática. Ela deve ser o quê? Livre de julgamentos. O objetivo de criar um canal de confiança entre todos os envolvidos é estabelecer um processo de desenvolvimento do aluno. Então, temos que estar conectados. Escola, terapia, professor. Quando eu falo escola, eu estou falando direção e coordenação e etc, tá? Professor, mediador, auxiliar, família. Família tem que estar presente em todos os momentos e tem que estar nessa conversa. É essencial, tá? Barreiras na comunicação interna. O que é que acontece? Barreiras na comunicação interna. Nós temos professor, regente e professor de AEE, por exemplo, que muitas vezes discordam ali. Não era para estar com tanta discordância, né? E até é normal discordar, mas entrar num consenso, né? Tem que ter um consenso comum. Laudo e diagnóstico. Veja só. Não se aplica problema de relação pessoal e interpessoal profissional, tá? Por exemplo, não é porque fulano tem um diagnóstico tal que ele pode agir de uma forma que é relacionada a algo que não tem nada a ver com o seu diagnóstico, tá? Não pode ter coitadismo, né? Tem que ser um trabalho sério e dentro das evidências, dentro do que é laudo, do que é diagnóstico. Dificuldades. Nós temos mensagens fragmentadas, falta de tempo para planejamento conjunto e ruídos de interpretação sobre quem deve adaptar o material. E aí eu bato nessa tecla, quem tem a obrigação de adaptar o material é o pedagogo. Mas eu acredito que tem que ser com a parceria do mediador, porque o mediador, ele é o mediador da criança. Então ele tem que estar junto, ele tem que participar. Se só o pedagogo desenvolver, como é que o mediador vai aplicar? Então tem que ter esse conhecimento. E tem que ser um trabalho em conjunto. Não é que tem que ser um ou que tem que ser outro. É uma equipe, né? É uma equipe. Tem que trabalhar junto. Solução e evolução. A clareza nas funções reduziu o estresse da equipe. Em 2 meses, o material adaptado passou a chegar à sala de aula com antecedência, beneficiando o aprendizado. Isso aqui seria uma solução na questão, na hipótese de que nós conseguíssemos
integrar nas reuniões o professor de AEE, né, da sala especial, o mediador de sala de aula e o professor da sala. Talvez o coordenador pedagógico também, não sei. E aí, com a conversa clara, franca, reduzindo o ruído na comunicação, em até 2 meses a gente conseguiria, sim, trazer um benefício aí de aprendizado, montar uma estratégia com antecedência, né? A comunicação, pessoal, quando a gente fala em comunicação e relações interpessoais e participação ativa da família, a gente tem que entender que comunicar-se com alguém é uma troca, né? Então, é importante que haja uma conversa franca. Por exemplo, a respeito da medicação, os professores, os mediadores, a escola em si, ela tem que estar ciente se a criança está sendo medicada sim ou não. Muitas vezes ela precisa da medicação, ela precisa de medicação, o médico prescreveu a medicação, a família tem a medicação, mas não dá a medicação, porque tem preconceito, a própria família, que era para lutar contra o preconceito, ela tem preconceito com a medicação, não dá. Muitas vezes vai tarefa para casa, e aí os pais ou responsáveis, em vez de mediar, em vez de auxiliar, eles fazem a tarefa. Isso aí causa ruído na comunicação, isso aí causa desgaste. Por quê? Porque chega a tarefazinha perfeita, mas quando ele vai realizar em sala, ele tem a dificuldade. O mediador acaba ficando frustrado, porque ele diz, poxa, por que eu não estou conseguindo fazer com ele aqui? E ele traz de casa prontinho, né? Então, essa conversa, ela é muito importante. Outra coisa, gente, existem os grupos das equipes e assim, quanto mais se cria situações conflituosas em grupos de WhatsApp, em reuniões, mais difícil fica de chegar ao objetivo. Então tem que ter foco no objetivo principal. O objetivo principal é atingir a comunicação em torno daquele aluno que necessita de uma educação especial, tá? Existe aí uma discussão na internet a respeito de escola especial e inclusão na escola regular. Gente, tem que ser os dois, tá? A escola tem que ter uma sala de AEE, o aluno tem que participar da sala regular com um mediador, e sim, se tiver disponível um reforço especializado, uma escola de AEE para desenvolvimentos, e também participar das terapias. Então, assim, é tudo junto, é tudo um conjunto. Eu acho sem sentido quando eu navego pela internet, que eu vejo doutor fulano de tal falando mal, dizendo que não é para colocar na escola regular, que tem que colocar na escola especial, tá? Olha, eu falo isso, tá? Eu sou funcionário de uma PAI. Então tem até algumas pessoas aí que discordam de mim, mas eu entendo o seguinte: tem que ter a inclusão na escola regular, tá?
tem que ter a inclusão na escola regular. Mas isso não impede que haja uma escola especializada. Isso não impede que dentro da escola regular tenha uma sala de AEE. Isso não impede que dentro da escola regular, na sala regular, tenha um mediador. Então é um conjunto. Trabalha junto. Isso é comunicação. Isso é ser interdisciplinar, ser multidisciplinar. Isso é ir além, é pensar fora da caixinha. Tá? A partir do momento que eu faço meu trabalho na clínica e não mando mensagem para um pai dando um feedback, que não passo uma intervenção para casa também, que não dou um retorno da evolução, ou que percebo algum regresso, que percebo algum comportamento e não chama para uma conversa, eu estou negligenciando a comunicação, eu estou negligenciando nossa relação ali. Da mesma forma, o professor e o mediador, ao sentir alguma diferença, tem que ter essa comunicação, tá? Tem que ter essa comunicação interna e tem que ter a comunicação com a participação da família. É algo fundamental, né? Quando a gente fala de tecnologia assistiva, por exemplo, né? Então, por exemplo, um aluno com características não verbal, ele tem dificuldade de contar em casa o que faz na escola, por exemplo, ele chega em casa, ele não sabe contar o que fez na escola porque as características dele são não verbais, né? Digamos que ele tem um laudo de paralisia cerebral, né? E tem essas características não verbais, tá? Porque eu estou dizendo digamos, porque tem casos de paralisia cerebral que você é altamente verbal sem problema, mas tem casos que não. Digamos que esse caso é um caso que tem paralisia cerebral e você é não verbal. Então, veja só, qual é o maior desafio aqui? A angústia que os pais vão sentir, né? Por não saber como foi o dia do filho. Vai ficar aquela lacuna, né? Vai ficar aquele espaço ali. Eles não vão compreender se está tendo algum avanço ou não. Então, o que é que poderia ser resolvido isso aí? Um aplicativo de comunicação, né? Comunicação aumentativa alternativa. Aplicativo de comunicação alternativa, aumentativa. Um aplicativozinho que você vai falando ali, você vai tocando nos ícones, pode ser num tablet, no celular, e ele vai falando, né? As PECs pode resolver também, as PECs são aqueles livrozinhos também, que tem as figurinhas. Então, assim, muitas vezes as famílias não têm acesso, ou não têm ideias, ou não é nem falta de ideias, às vezes a vida é tão conturbada de uma família típica, de estar levando para terapia, de correr, de comprar remédio, de marcar consulta, enfim, fora as situações que vivencia em casa, de desorganizações, né, daquela criança, entendeu? Então, assim, o profissional, ele está como solucionador, e ele tem que usar a comunicação de forma assertiva para comunicar soluções, Olha, nunca leve para uma família um problema quando você não tiver uma solução, tá? Leve sempre, mas sempre leve com solução. Ah, mas aí se eu não souber, eu não vou levar. Não, você não tem essa opção. Porque se a solução não for você tem que saber pelo menos para quem mandar. Então, por exemplo, pai, eu estou percebendo que fulano está com um comportamento assim, assim, assim. Eu estou percebendo que ultimamente ele está roendo mais as unhas.
Eu já tentei durante a aula distrair ele, alguma coisa, mas não tem jeito, ele tá roendo mais as unhas e tal. Muitas vezes isso aí significa que ele tá tendo alguns picos de crise de ansiedade. Você vai solucionar isso? Não, você não vai solucionar isso. Mas você vai comunicar aos pais. Perguntar se eles estão percebendo isso em casa também. Às vezes está acontecendo em casa também, mas eles não estão vendo, não estão percebendo. Você tá. Então eles vão dizer, sim, mas ele está com um pico de ansiedade, e aí, o que é que a gente faz? Leva para o psicólogo, psicanalista, leva para o terapeuta, leva para o psicopedagogo para ele ver uma questão ali ocupacional ali, uma questão de uma estratégia que a gente possa fazer, leva para um neuropsicopedagogo para ele avaliar, para ele, né, um neuropsicólogo. Então você vai fazer um direcionamento, né? Então é isso, é levar o problema, mas levando também uma solução. E se a solução for você, for em algo que você possa fazer, mas que você precisa que a família dê continuidade, aí você vai dizer, olha, a mão de fulano tá bem fraquinha, tá com a pinça muito fraquinha, e aí a gente vai trabalhar a pinça dele aqui, mas aqui não é tempo suficiente, a gente quer que vocês trabalhem a pinça em casa também, então vão pegar pegador de roupa, porque é acessível em casa, para botar para ele apertar, para ele brincar, a bolinha, massinha, enfim. Então vocês vão fazer e vão passar também, olha, eu tô fazendo e eu preciso que vocês façam em casa também, pelo menos uma horinha, meia horinha, uma horinha ali por dia, para me ajudar e para ajudar seu filho a desenvolver essa habilidade que a gente está tentando, que a gente está trabalhando com ele aqui. Então, pessoal, assim, a comunicação, ela não é uma opção, ela é obrigatória. Tem que ter uma comunicação assertiva, tem que ter uma comunicação ativa, e essa comunicação, ela tem que ter a participação de todos os profissionais, tem que ter a participação ativa da família, e é isso. Terminamos aqui a aula de hoje. Deus abençoe cada um de vocês, e até a próxima, e já deu certo!